Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Julia Dani e esse é o canal Orquídea de Darwin, onde eu falo sobre botânica, biologia, ciência e um pouquinho de história. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o gênero Ficus. O gênero Ficus é o gênero botânico dos figos convencionais. Então todos os figos convencionais eles fazem parte do gênero Ficus, mas nem todas as plantas do gênero Ficus são figos convencionais, certo? Então, o gênero Ficus, que são as figueiras ou gameleiras, ele compreende cerca de 800 espécies e ele foi descrito pelo Linneu em 1753, tá? E ele é da família das moráceas. Esse gênero ele possui uma distribuição cosmopolita e isso significa que ele pode ser encontrado nas mais diversas áreas do mundo, tá? Com exceção nos extremos gelados. Então, as figueiras, elas são árvores muito respeitadas no mundo inteiro, né? Existem religiões e existem povos que cultuam muito essa árvore. Tem uma lenda no budismo que fala que Buda, ele meditava embaixo de uma figueira, né? Então, quando ele estava lá meditando e alcançando a iluminação e tal, ele estava lá embaixo de uma figueira. Existem as figueiras estranguladoras, que são famosas pelas raízes estranguladoras, né? E elas possuem um mecanismo de dispersão, tá? Onde as aves, né, de forma geral, que consomem os figos, eles comem o figo e a semente ela passa direto pelo trato intestinal dessas aves e ela não é digerida. Então, quando os pássaros eles vão defecar em alguma outra árvore, essa semente ela acaba germinando ali mesmo, no galho de uma árvore hospedeira, e ela vai emitindo raízes, tá? E conforme ela vai crescendo, ela acaba estrangulando a planta hospedeira, né? Porque elas acabam competindo por luz e nutrientes, né? E ela vai emitindo as raízes em direção ao solo e ela acaba matando a árvore hospedeira, certo? Então nós temos o Ficus carica, que é o nosso figo convencional, tá? Ele é uma planta do Velho Mundo, então ele foi trazido para o Brasil durante o Brasil colônia, né? Durante a nossa era colonial. E posteriormente outras variedades dele foram trazidas pelos imigrantes que vieram morar aqui, né? E colonizar o nosso país. Então essa espécie específica de ficus, ela não precisa de polinização, porque ela se reproduz através de partenogênese. A partenogênese é um processo biológico, né? É um mecanismo de reprodução que ocorre tanto em plantas quanto em animais. Então, nesse mecanismo, não é necessário que o óvulo seja fertilizado. Então, por exemplo, os animais que fazem partenogênese são apenas fêmeas. Então, no caso do Ficus carica, são apenas flores fêmeas, né? Flores femininas. E aí, por meio desse processo, né, ele produz sementes inférteis. Então, se a gente plantar essas sementes, elas não vão brotar nem nada, certo? Então, por isso que a gente fala que a forma de propagação do Ficus carica é por meio de estaquia, onde todos os descendentes da planta-mãe eles têm o mesmo DNA dessa planta, né? Eles não possuem nenhuma variabilidade genética, eles são como se fossem clonezinhos da mãe ali e tudo mais, certo? As figueiras, elas pertencem ao grupo das angiospermas, que é o grupo, né, de plantas que é conhecido por possuir sementes com algum tipo de proteção. Então, todas as plantas que possuem frutos, elas anteriormente tiveram flores, porque as flores vão gerar os frutos, certo? Então, todo mundo conhece, né, o fruto da figueira, né, que é o figo, mas alguém aí já viu figueira com flor? Eu também não, né? E na verdade é porque isso ocorre de forma um pouco diferente nessas plantas, tá? Então as flores do figo, que na verdade são inflorescências, ou seja, é um conjunto, né, com várias flores, que no caso do Ficus convencional, que é o Ficus carica, são apenas flores femininas. Então nesses e outros ficus possuem flores femininas, masculinas, dentro do mesmo figo, né? Então, botanicamente falando, esse figo a gente chama de cicônia, tá? Que na verdade é um conjunto ali, né,
que inclui inflorescências, pseudofruto, né? Posteriormente os frutos e ali os verticilos florais, tá? Então o fruto verdadeiro do figo é o aquênio. E o aquênio é um fruto seco, que é aquela sementinha amarelinha que a gente come dentro do figo, sabe? Então ali a gente tem o fruto seco, como eu falei, né, que é o aquênio, e ali dentro tem a semente, tá? Então o sicônio, né, ele tem apenas uma saída, né, uma abertura ali em contato com o meio exterior, que é aquele buraquinho que fica bem embaixo do figo, que ele é rodeado por brácteas bem pequenininhas, né, que são folhinhas, tá? E ele é chamado de ostíolo, tá? E ele é muito importante, depois vocês vão entender por quê, tá? Então, algumas espécies dos gêneros ficus, elas possuem um mecanismo de polinização no mínimo diferentão, tá? E então, vocês lembram que eu falei, né, que por lado de dentro do figo ele tem a flor feminina e masculina, tem o buraquinho, que é o ostíolo e tudo mais? Então, algumas espécies bem específicas de vespas, elas utilizam dessa estrutura, né, para completar o seu ciclo de vida. Então, elas acabam depositando os seus óvulos ali dentro, né, elas entram pelo ostíolo, e nesse processo, né, as figueiras acabaram se aproveitando, e aí as vespas acabam fazendo também o viés de polinizadora dessas plantas, certo? Então, para explicar para vocês como funciona, né, esse processo que é a polinização dos ficus, que é uma das polinizações mais incríveis assim que a gente tem conhecimento na natureza, né? Então, eu vou usar como exemplo, né, o sicônio A e o sicônio B. Então, quando o sicônio A ele está ali pronto, né, as flores femininas dele estão prontas para receberem o pólen, serem fertilizadas e futuramente gerar frutos, ele começa a emitir uma série de odores, tá, para atrair as vespas fêmeas, que estavam lá no sicônio B, elas nasceram lá dentro do sicônio B, reproduziram com os machos, estão cheias de ovos e pólen, né, das flores masculinas do sicônio B, e aí elas vão sair pelo ostíolo do sicônio B e serem atraídas pelos odores e chegarem até o ostíolo e entrarem no figo, né, no sicônio A. Tá? Ali dentro, elas vão depositar os ovos e vão, né, fazer a polinização ali do ficus, tá? Colocando o pólen da flor masculina do sicônio B na flor feminina do sicônio A. Tá? E aí depois elas morrem, né, ali mesmo, que elas completarem a vida dela e tudo mais. Os machos, eles morrem logo depois da cópula, tá? Porque eles não têm asas para sair do figo. Então eles ficam por ali mesmo, morrem, enfim. E aí, ao longo das semanas, né, as inflorescências vão ser transformadas em frutos, né, ali nesse figo A. E essas vespas, elas vão virar larvas, vão se alimentando ali das estruturas florais que ficam do lado de dentro do figo. E aí depois elas vão... quando as flores femininas estiverem quase prontas, né, elas vão emergir, vão copular entre si, né, os machos e as fêmeas, e aí as fêmeas, elas vão sair, né, desse sicônio e vai começar tudo de novo, tá? Então, por que as vespas, por que existe essa sincronia, né, entre o figo e as vespas? Então, toda essa relação ecológica, né, essa coevolução, ela vem de muitos anos de aperfeiçoamento, né? E todas as fases do figo e das vespas, elas acabam sendo sincronizadas, né? Para que tenha um melhor aproveitamento e tudo mais. Então, assim, as plantas femininas, ali, né? Se as flores femininas estivessem prontas para receber o pólen quando as vespas eclodem, então pensem assim, a gente tem o sicônio, tá? E aí eu tenho ali a flor feminina e a flor masculina dentro. Não precisaria de mais nada para polinizar, certo? Errado, porque aí a gente não ia ter uma variabilidade genética, tá? Porque a gente ia ter o pólen e a flor feminina, né, da mesma planta. Então, e não é isso que a figueira quer. A figueira, ela quer se reproduzir com outras figueiras, certo? Então, por isso, as partes, né, as flores femininas, elas vão acabar amadurecendo posteriormente, né, depois que as vespas saem, né, e vão para outros sicônios, para que assim ela possa receber o pólen de outras figueiras, certo?
A maioria das vespas polinizadoras, elas estão associadas a só uma espécie, né, de ficus, mas as figueiras, elas podem ter uma ou mais espécies de vespas ali polinizando elas. Então, essa relação, ela é resultado de milhares e milhares de anos de coevolução conjunta entre essas duas espécies completamente diferentes, né, em uma relação ecológica que a gente chama de mutualismo, onde as duas espécies saem ganhando, certo? Então, elas evoluíram, né, de forma conjunta, de uma forma tão surpreendente, né, que os figos eles passaram a produzir figos o ano inteiro, que é para manterem as vespas vivas. Olha só que bonitinho, né, dando comida para vespa o ano inteiro. Só que não, né, pessoal? Tipo, ele evoluiu essa característica porque também é benéfico para ele, né? Então, essa relação, né, aí eles são tão dependentes um do outro que se por algum motivo um deles entrar em extinção ou sumir da natureza, o outro também vai se extinguir, certo? E isso pode gerar vários desequilíbrios ecológicos, porque não só as vespas, mas outros animais também fazem uso dos figos, tá, como alimentação. E esses animais podem passar fome, passando a ocupar outros nichos, enfim, certo? Então, como é delicado, né, o equilíbrio nos ecossistemas e tudo mais. É que nem a casa da gente, né, pessoal? A gente tem abrigo e comida, assim como as vespas lá, tem abrigo e comida lá dentro dos figos, né? E se a gente não cuidar das nossas relações ecológicas, né? Olha só, a baita lição que a gente pode tirar, né? Das vespas e dos figos, né? A gente tem que cuidar da nossa casa, que é o nosso planeta, e dessas relações ecológicas tão maravilhosas e singulares que a gente tem na natureza, e se basear nelas, né? Pra tomar as decisões certas na nossa vida, olha só. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da maravilhosa saga de polinização entre as vespas e os ficus, tá? Então, se inscreva no canal, deixem seu comentário aqui embaixo, tá? Deem o like, compartilhe aí com o pessoal, tá? Que gosta dessas histórias de botânica e tudo mais. E é isso, até a próxima. Beijão!